Rabi, é bom nós estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, pois não sabia o que responder, porquanto ficaram atemorizados. Surgiu uma nuvem, fazendo sombras sobre eles, e surgiu uma voz da nuvem que dizia: Este é o meu filho amado, ouvi-o. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 5 a 7. A postura de Simão Pedro, diante do quadro da transfiguração de Jesus e do diálogo de Jesus com o espírito de Moisés e de Elias, traz-nos muitas reflexões importantes. Basta lembrar ali o contexto. Jesus convida Pedro, Tiago e João a subirem ao monte, o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, onde ali eles veem toda aquela cena. Jesus aparece em toda a sua resplendência, em toda a sua grandeza espiritual, diante dos discípulos espantados, atemorizados, e dialoga também com os espíritos que o visitam, Moisés e Elias, conversando acerca dos planejamentos, conversando acerca do que estava por acontecer dentro dos planos da sua missão na Terra. Os discípulos, então, Pedro aqui representando eles, ficam atemorizados, espantados, e se propõem a construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Elias e uma para Moisés, para que ali naquelas tendas pudessem cultuá-los, adorá-los, porque tal era aquela luminosidade, tal era o espanto diante daquela grandeza, que não julgavam adequado outro caminho senão o caminho do culto, da adoração. No entanto, tanto a voz da nuvem, ali simbolicamente representando o Criador, mas naturalmente um fenômeno mediúnico, algum acontecimento nesse sentido. Então, tanto a resposta da nuvem como o que Jesus os convida a fazer depois, traz para nós aí um entendimento muito importante. A nuvem, ou a voz da nuvem diz: Este é o meu filho amado, ouvi-o. E Jesus, posteriormente, convida os discípulos a descerem do monte, a retornarem ao trabalho, sem ficarem alardeando tudo aquilo que haviam visto. Ora, as duas propostas, na verdade, dizem aos discípulos e a todos nós que, antes de qualquer processo, de qualquer cultivo, de um culto a personalidades, a indivíduos, até mesmo a Jesus, somos convidados, antes do que isso, a trabalhar, a nos inspirarmos naquilo que com ele aprendemos, naquilo que com os espíritos superiores aprendemos, descer do monte daquele encantamento e ir ao serviço, ir ao trabalho. A voz diz: Este é o meu filho bem-amado, ouvi-o, não diz cultuai-o, não diz adorai-o, diz ouvi-o, ou seja, aprendam, entendam e apliquem aquilo que têm aprendido em vossas vidas. Não a proposta das tendas para o culto improfícuo, para o culto muitas vezes de braços dados, de mãos dadas, com a inércia, com a displicência, com a negligência em relação ao nosso próprio aperfeiçoamento. Não isso. Ouvir para aplicar. Não ficarmos lá no monte da adoração improfícua, do êxtase, do culto, mas sim descermos do monte aos vales das dores, das angústias humanas, para ali sim aplicarmos tudo o que temos recebido da espiritualidade superior, tudo aquilo que temos recebido do alto. Então, esse é um dos alertas mais importantes que a gente vê no Evangelho, também ao longo de todo o Antigo Testamento. Se pegarmos quase todos os profetas, um dos seus principais alertas, se não o principal, é justamente para não nos deixarmos levar para qualquer espécie de idolatria. Culto somente prestamos ao Criador
no serviço aos semelhantes, na prática, no exercício do bem, no compromisso com a nossa evolução. Nem mesmo a figura de Jesus Cristo devemos adorar, mas sim servir, no sentido de nos inspirar no seu exemplo para renovar a nossa maneira de nos conduzirmos. E, no entanto, quantas vezes nós aqui, imperfeitos que ainda somos, mas desatentos e invigilantes, não passamos a cultuar personalidades humanas, criando aí simbolicamente essas tendas de culto, onde ali estacionamos. Criamos um imenso distanciamento entre nós e aqueles indivíduos, aquelas personalidades que admiramos pelo seu exemplo, pela sua vida, e ao invés de nos nutrirmos daquilo que nos tem a trazer, da luz que irradiaram para podermos também acender a nossa própria, nos estacionamos nesse culto improfícuo, criamos um imenso distanciamento entre esses indivíduos, essas pessoas e nós, justamente para alimentarmos internamente, justificarmos internamente essa posição de que não somos capazes, de que eles são, de certo modo, privilegiados, de que eles já conseguiram alguns dons de maneira quase que miraculosa do Criador e que nós, por nossa vez, nos cabe apenas adorá-los, cultuá-los, ao invés de, em nos inspirando neles, descer do monte da adoração improfícua para servir, para trabalhar, para acender a nossa própria luz. Então é algo muito importante que muitas vezes não percebemos, até mesmo na nossa relação com aquele expositor que admiramos, com aquele médium que admiramos. Quantas vezes nós não nos portamos aqui como Pedro? Criamos essas tendas de culto e passamos a adorar essas pessoas que são pessoas humanas, né? Que têm as suas imperfeições, que têm as suas limitações, e muitas vezes complicamos e dificultamos ainda mais as suas tarefas, as suas propostas de trabalho. Se Jesus, que era perfeito, nem ele aceitou esse tipo de culto e adoração, por que termos isso para com outras pessoas? Ainda que as admiremos, ainda que tenham realmente deixado um legado de luz, não é para que as fiquemos adorando, cultivando essa adoração improfícua, mas sim para que, descendo desse monte, possamos reconhecer a parcela que nos cabe de trabalho para também subirmos gradativamente esse monte de testemunhos, esse monte de capacidades, de realizações. Então estejamos todos nós muito atentos em como vemos, em como nos relacionamos, em que postura assumimos diante daqueles que admiramos. Seja ele um médium, seja ele um expositor, seja ele um dirigente. Nós adotamos a postura aqui de Pedro, criamos tendas de adoração, muitas vezes para justificar a nossa inércia. Ah, mas ele é assim, ele já nasceu assim, ele já era assim, ele já tinha esse dom, ele já tinha esse potencial. Aplaudimos, elogiamos, complicamos a tarefa do irmão e complicamos a nossa situação pela inércia, pela postura que adotamos. Mas não é isso o que aprendemos com Jesus. A postura adequada, devida é ouvi-o, como diz a voz. Aprendamos com aquela pessoa. Aprendamos com seus exemplos, com aquilo que nos legou e desçamos para o serviço. Busquemos os nossos postos de serviço. Tenhamos cuidado com os elogios improfícuos. Estimulemos, sim, amparemos o irmão que está nesses testemunhos maiores. Amparemos ele com a nossa prece, com a nossa amizade, com o nosso carinho. Mas abandonemos, cessemos a postura de idolatria, que é prejudicial a ele e a nós outros. Vamos buscar, sim, com Jesus, os vales das dores e das angústias humanas. Vamos buscar, sim, o nosso esforço, o nosso trabalho de crescimento e de evolução, porque somente assim estaremos atendendo realmente aos propósitos da criação. Culto, adoração, prestamos somente a Deus, nem mesmo a Jesus Cristo, como Pedro aqui aprendeu. E o culto que devemos prestar a Deus manifesta-se, sobretudo, no nosso compromisso com a nossa própria evolução e com o serviço aos semelhantes. Fica aí a preciosa lição para todos nós. Deixemos de criar esse distanciamento entre nós e aqueles que admiramos. Pelo contrário, estimulemos-nos para caminhar ainda mais, buscando seguir os seus passos e, acima de tudo, os passos de Jesus. Essa lição que Pedro, Tiago e João
tiveram naquele dia essa lição que fica também para todos nós. Busquemos antes descer para o serviço a partir do exemplo daqueles que admiramos. Que Jesus nos inspire sempre.